Nosso cenário é Botsuana, no interlúdio entre as cheias e as baixas das correntezas de Okavango, onde a água recua, a terra exposta exala o cheiro de vida e decomposição, um perfume de lama e carcaça. Meses se passaram desde o primeiro choque sangrento. Karzar conseguiu sair da ilha por outro caminho, mas ainda a observa e a visita sempre que pode. Ele não esqueceu seus rivais. Karzar agora está mais velho. O tempo e as batalhas esculpiram em seu corpo um mapa de cicatrizes, cada uma memória de dor e sobrevivência. Sua juba negra, o estandarte de uma dinastia de um homem só, está mais rala em alguns pontos, mais cinzenta perto da mandíbula. Mas seus olhos contam uma história diferente. O olho cego, uma orbe leitosa e opaca, parece ainda mais profunda. E o outro, o ambar afiado, queima com uma chama que não é mais instinto nem estratégia, é pura obsessão. Ele não quer o trono dos Nikumbi. Ele quer que o trono se transforme em pó e que o maior legado do Delta seja desfeito por suas garras. Esse é o ordinário. E hoje você verá sobre a última caçada de Karzar, o leão mana negra mais letal que o Kalahari criou. Deixe seu like, se inscreva e vamos nessa. A guerra mudou. Karzar, o mestre da adaptação, abandonou os confrontos frontais que quase lhe custaram a vida. Ele se tornou uma presença, uma força invisível que corroía a sanidade dos seus inimigos. Ele era o fantasma que não descansava. Sua guerra tornou-se psicológica. Ele roubava as caças dos Nikumbi, não para se alimentar, mas para humilhá-los. Deixava as carcaças parcialmente consumidas nas fronteiras do território, um insulto deliberado, como se ele dissesse: eu estou aqui e continuo assombrando seu reino. Seus rugidos noturnos eram uma obra de arte da desinformação. Ele rugia contra a direção do vento, fazendo sua voz parecer mais próxima, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum. Para o clã Nikumbi, o som parecia emanar de dentro das suas próprias mentes. Alguns leões constroem legados com herdeiros. Karzar construía insônia. O Império Nikumbi, antes um monolito de estabilidade, começou a apresentar rachaduras sob a pressão constante. Zola, o guerreiro veloz, agora carregava a memória física de seu encontro com Karzar. Sua perna traseira nunca se curou completamente. Um mancar sutil, quase imperceptível em caminhada, mas que se revelava em uma aceleração comprometida e em curvas menos precisas. Sua maior arma, a velocidade, estava trincada. Frustrado e humilhado, seu temperamento tornou-se volátil, impulsivo. Ele queria caçar o fantasma, queria o confronto, a vingança que redimiria sua honra ferida. Já Mandla, por outro lado, sentia que devia proteger seus bandos, nada mais. O sono era um luxo raro, pois Karzar poderia atacar durante o dia. As patrulhas noturnas, para proteger suas fronteiras, drenavam a energia da coalizão, que estavam sempre atentos a um possível ataque surpresa. O nível de estresse estava no auge para os irmãos Nikumbi. Mandla se tornou mais cauteloso, sua prioridade mudando da expansão para a contenção. Ele precisava proteger as fêmeas e, mais importante, os filhotes, a personificação viva do seu legado. Essa diferença de filosofia gerou uma fissura entre os irmãos. As fêmeas, sentindo o estresse dos machos e a ameaça constante, estavam nervosas. O grande legado dos Nikumbi estava apodrecendo por dentro, envenenado pelo medo de um único leão. Enquanto seus inimigos se desgastavam, Karzar se tornava um com o terreno. Ele não via mais ilhas e canais, ele via um tabuleiro de guerra. Mapeou cada passagem rasa que só era visível na vazante. Decorou os locais com a vegetação alta, densa o suficiente para abafar o som de uma luta mortal. Ele aprendeu a usar a maré interna do delta, as pequenas cheias e vazantes diárias, como uma arma, sabendo quais caminhos estariam abertos ou fechados em determinado horário. Ele se tornou um mestre da pista falsa, criava trilhas que levavam a pântanos de lama profunda e depois desapareciam, ou que faziam um loop, devolvendo o perseguidor exausto ao ponto de partida. Seu silêncio era
tão tático quanto seu rugido. Ele podia apenas observar seus inimigos por horas à distância, estudando cada movimento, deixando a ausência da sua presença criar mais paranoia do que a sua aparição. Enfim, havia chegado a hora de explorar a rachadura, de transformá-la em um abismo. A isca precisava ser perfeita, feita sob medida para a fraqueza e o orgulho de Zola. Karzar esperou que as leoas Nicumbi fizessem uma grande caçada para o bando. No momento de distração após a refeição, ele atacou. Não o bando, mas a carcaça. Quando os leões se afastaram, ele a arrastou por uma curta distância, o suficiente para ser um roubo flagrante e seguro ao mesmo tempo. O rastro foi deixado deliberadamente para atraí-los para um caminho que Karzar escolheu não de maneira aleatória. Era um trajeto que exigia saltos entre pequenas ilhotas e travessias rápidas por canais rasos, um percurso que privilegiava a agilidade que Zola acreditava ainda possuir, mas que o seu corpo não podia mais garantir. O plano funcionou com uma precisão diabólica. As fêmeas, ao verem a comida dos seus filhotes sendo roubada, entraram em pânico, seus chamados ecoando pelo território. Mandla hesitou, seu instinto dividido entre proteger o coração do seu reino e perseguir o ladrão insolente. Mas Zola não hesitou. Cego pela fúria, ele disparou na trilha. O mancar sutil se tornou mais pronunciado a cada passada. A isca havia sido mordida. A emboscada final foi montada em um cenário de pesadelo. Zola entrou na armadilha em alta velocidade, o coração pulsando com raiva. Foi quando Karzar emergiu, não de frente, mas de lado, saindo da vegetação como uma aparição. Zola, ao tentar se desviar, colocou pressão sobre sua perna ferida, perdendo o equilíbrio. Foi o suficiente para Karzar, que sabia que poderia finalizá-lo antes de que Mandla chegasse para ajudar seu irmão. O ataque foi cirúrgico, não houve glória, apenas o som de ossos estalando, respirações rasgando gargantas e Zola caiu. O olho fantasma se posicionou sobre ele. Seu plano havia funcionado com maestria. No cenário, um bando de aves levantou o voo, espantadas pela batalha. Um silêncio pesado desceu sobre o canal. Karzar não celebrou. Ele simplesmente se virou e desapareceu, deixando o legado Nicumbi cortado pela metade. Estava cansado e enfrentar Mandla agora não seria nada eficiente. O melhor era se recuperar para depois voltar e triunfar mais uma vez. Em instantes, Mandla chegou ao local. Seu rugido ao encontrar o corpo de Zola não foi de um rei, mas de um irmão enlutado. A prudência, o controle, a estratégia, tudo se evaporou, substituído por uma fúria pura e avassaladora. Ele seguiu o rastro de Karzar, um rastro que o fantasma dessa vez não se preocupou em esconder. Talvez por pensar que Mandla iria seguir o protocolo de ficar perto do seu bando, mas a raiva e a sede de vingança trilharam um caminho diferente. O duelo dos titãs aconteceu em uma clareira de areia fofa, um terreno neutro, onde não havia tática, apenas poder. Karzar não teve tempo de descansar, ele precisava batalhar com tudo que tinha, ou cairia para sempre. A luta se moveu da areia para o capim alto, e o que todos pensaram que seria rápido demorou quase 2 horas para ser concluída. O custo físico era imenso. O fôlego de Karzar vinha em rasgos curtos, sua velha cicatriz estava latejando. A massa muscular de Mandla, sua maior vantagem, agora estava repleta de arranhões e mordidas. A dominação trocou de mãos várias vezes. Mandla conseguia derrubar Karzar com seu peso, mas o olho fantasma era escorregadio, usando seu corpo mais enxuto para se reposicionar. Em um momento de desespero, Mandla conseguiu ferir o inimigo da antiga cicatriz e Karzar urrou, um som de agonia. E nesse último suspiro, enquanto Mandla se aproximava para o golpe final, o anti-herói fez seu último movimento, mirando um único ponto vulnerável, a garganta de Mandla. O rei colossal engasgou, surpreso, e caiu para o lado. Os 2 titãs, os maiores poderes do Delta, tombaram a poucos metros um do outro, suas respirações se tornando mais rasas, até que o silêncio os reclamou. Karzar morreu como viveu, sozinho.
sem um bando para lamentá-lo, sem filhotes para carregar seus genes, sem um território para chamar de seu. Seu legado físico, genético, era zero. Ele não deixou nada para trás. Seus ferimentos eram profundos e provavelmente foi alguma contusão interna grave que esvaiu sua vida. Mas seu legado, real demais, o legado do medo, era absoluto e eterno. A coalizão Nicumbi também estava desfeita. Com Mandla caído, sufocado por seu inimigo mais cruel, o trono não estava vago. Ele havia sido queimado até as fundações. Os guias ao redor das suas fogueiras no Kalahari, Botsuana, contariam para sempre a lenda do Olho Fantasma, humana negra que veio do deserto não para reinar, mas para provar que tudo pode ser apagado e silenciado. Talvez o predador mais perigoso não seja aquele que está cheio de vida e anseio por um futuro, mas aquele que, tendo perdido tudo, se vicia no poder do esquecimento. O rei está morto, a lenda não. Se você ainda não viu o primeiro e o segundo vídeo dessa saga, eles já estão disponíveis aqui no canal. Aproveita e maratona nosso conteúdo. Deixe seu like e se inscreva. É de graça e nos ajuda muito. Obrigado por assistir até o fim. Fui!